Era uma festa de casamento em Caná, e o vinho tinha acabado. Não era uma crise espiritual, era uma vergonha social, o tipo de coisa que as famílias do interior da Galileia lembravam por décadas. O anfitrião que ficou sem vinho numa festa de casamento carregava esse vexame por anos, e foi exatamente ali, nesse constrangimento doméstico completamente comum, que Jesus fez algo pela primeira vez. Maria, sua mãe, foi até ele e disse apenas: "Não tem vinho." João, capítulo 2, versículo 3. Não era um pedido formal. Era uma observação de quem conhece alguém bem o suficiente para saber que a observação já é o suficiente. Jesus respondeu com uma frase que soa estranha em qualquer tradução: "O que tens a ver comigo, mulher? A minha hora ainda não chegou." João, capítulo 2, versículo 4. Distância e recusa ao mesmo tempo. E ainda assim, Maria virou para os serventes e disse: "Fazei tudo o que ele vos disser." Como se a resposta não tivesse sido não. Havia 6 talhas de pedra usadas para purificação ritual. Jesus mandou enchê-las de água, até a borda. João, capítulo 2, versículo 7. Depois mandou tirar e levar ao mestre-sala. O mestre-sala provou e chamou o noivo. Surpreso. Todo mundo serve o vinho bom primeiro. E quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior. Você guardou o melhor para o fim. João, capítulo 2, versículo 11, chama isso de o princípio dos sinais. Em grego, arche, origem, começo, ponto zero. E o detalhe, que a maioria passa em branco: as talhas eram de pedra usadas para purificação ritual. O recipiente da lei religiosa foi o recipiente escolhido para o primeiro milagre. O que estava vazio dentro do sistema foi o que Jesus encheu e transformou em algo melhor do que o que havia antes. O padrão começa aqui. Ainda não tem nome, mas já tem forma. Dias depois, em Cafarnaum, no ano 28 da Era Comum, quando Jesus entrou na sinagoga numa tarde de sábado e começou a ensinar, ninguém na sala precisava de explicação. Eles sabiam o que era um homem com espírito imundo. Reconheciam a voz distorcida, o olhar partido, o corpo que não era mais inteiramente de quem o habitava. Era parte do mundo que conheciam. O que não era parte do mundo que conheciam era o que Jesus fez. Ele não gritou, não realizou um ritual, não chamou os anciãos, falou com autoridade. Essa é a palavra que Marcos usa em seu capítulo 1, versículos 26 ao 28. E o Espírito saiu. A multidão ficou perplexa, não porque havia visto um exorcismo, mas porque havia visto aquele tipo de exorcismo, limpo, direto, sem esforço aparente, como alguém que simplesmente manda e é obedecido. Esse é o primeiro milagre registrado no ministério público de Jesus. E se você parar aqui, parece apenas um começo dramático, um sinal de poder, uma demonstração de autoridade para estabelecer credibilidade. Mas quando você começa a colocar os milagres em ordem, um depois do outro, na sequência em que os evangelhos os registram, algo começa a aparecer que não é imediatamente óbvio. É como olhar para um mosaico de perto demais. Você vê pedras individuais. Só quando recua é que a imagem se forma. A imagem começa a se formar aqui. Depois da sinagoga, ainda no mesmo dia, Jesus vai para a casa de Simão Pedro. A sogra de Pedro está deitada com febre. Marcos, capítulo 1, versículo 31. Jesus se aproxima, segura a mão dela e a febre vai embora. Ela se levanta e começa a servir. É um milagre doméstico, quase discreto, que acontece dentro de 4 paredes, sem nenhuma plateia, além dos discípulos. Ninguém estava esperando. Ninguém pediu. Jesus simplesmente viu e agiu. Esse detalhe vai importar mais tarde.
muito mais. Naquela noite, o pátio da casa de Pedro ficou cheio. A notícia da sinagoga tinha se espalhado com a velocidade que só aldeia pequena consegue. E ao anoitecer trouxeram enfermos de todos os tipos. Jesus curou muitos. Marcos, capítulo 1, versículo 34. Mas há uma escolha estranha nessa noite. Ele não deixou os demônios falar. Eles o conheciam, sabiam quem ele era. E ele os mandou calar. Por quê? Essa pergunta não tem resposta ainda, mas ela também vai importar. De manhã cedo, antes do dia clarear, Jesus saiu para um lugar deserto para orar. Pedro e os outros foram atrás. Todos estão procurando por você. E a resposta de Jesus os surpreende. Vamos para as outras aldeias. Não ficamos. Não construímos aqui. Seguimos. É a primeira vez que o ministério se recusa a se instalar. Dias depois, na Galileia, um leproso se aproxima. Isso, por si só, já era uma transgressão. Leprosos não se aproximavam. A lei era clara, o costume era claro. O instinto de autopreservação de todos ao redor era claro. Quando um leproso aparecia em espaço público, ele gritava: impuro, impuro, para que as pessoas pudessem se afastar. Era o sistema, era a forma como o mundo funcionava para quem tinha a doença. Mas esse homem não gritou impuro. Ele ajoelhou na frente de Jesus e disse: se quiseres, podes me limpar. Marcos, capítulo 1, versículo 41, e contém uma palavra que a maioria das traduções em português suaviza. O original grego diz que Jesus foi movido por algo. Algumas versões do manuscrito dizem compaixão, outras dizem ira. Os estudiosos debatem há séculos, mas o que Marcos registra sem ambiguidade é o gesto que veio a seguir. Jesus estendeu a mão e tocou o leproso. Tocou. Num mundo onde leproso não era tocado, onde o contato físico com a doença tornava o tocador ritualmente impuro, onde o sistema inteiro estava construído sobre a distância, Jesus tocou e disse: quero, fica limpo. A lepra foi embora imediatamente. Marcos, capítulo 1, versículo 42. Mas o que Jesus faz logo depois é quase mais surpreendente do que a cura. Ele manda o homem embora com instrução severa. Não conte a ninguém. Vá ao sacerdote, ofereça o que Moisés mandou e fique quieto. É como se Jesus não quisesse que o milagre se tornasse notícia. Como se a publicidade fosse um problema, não um objetivo. O homem, naturalmente, não ficou quieto. Contou para todo mundo. E Marcos, capítulo 1, versículo 45, registra a consequência. Jesus não conseguia mais entrar abertamente nas cidades. Ficava nos lugares desertos. E as pessoas iam até ele de toda parte. 3 milagres, 3 sinais de que algo estava acontecendo abaixo da superfície. Um padrão que ainda não tem nome. Então vem Cafarnaum de novo, e a história do paralítico descido pelo telhado. Se você cresceu na igreja, provavelmente conhece essa história tão bem que ela perdeu a textura. Deixe a textura voltar. A casa estava cheia. Marcos, capítulo 2, versículo 2. Não havia espaço. Do lado de fora também não havia espaço. E 4 homens carregando um paralítico em um estrado chegaram, avaliaram a situação e tomaram uma decisão que mistura engenhosidade com desespero. Foram para cima, abriram o telhado, em movimento, com Jesus lá dentro, ensinando. Pense no barulho, a poeira caindo, as pessoas se afastando, o retângulo de luz que aparece no meio do teto e o estrado descendo por cordas. Jesus olha para o paralítico e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Não era o que ninguém esperava ouvir. Certamente,
não era o que os 4 amigos tinham subido no telhado para conseguir. E os escribas presentes ficaram furiosos em silêncio, porque perdoar pecados era prerrogativa de Deus. Quem era esse homem para falar assim? Jesus lê o pensamento deles. Pergunta: o que é mais fácil de dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. E então diz ao paralítico que se levante, pegue o estrado e vá para casa. O homem se levanta e vai. Marcos, capítulo 2, versículos 3 ao 12. A multidão fica atônita e glorifica a Deus. Mas os escribas levam para casa uma pergunta que vai crescer nos meses seguintes. Quem é esse homem que faz coisas que só Deus faz? Logo depois, Jesus chama Levi, um cobrador de impostos, alguém que os judeus devotos consideravam colaborador dos romanos e traidor do povo. E Levi larga tudo e segue. Jesus vai jantar na casa de Levi, e a mesa é cheia de cobradores de impostos e pessoas de reputação duvidosa. Isso não é um milagre físico, mas é um milagre de fronteira. Jesus está cruzando linhas que as pessoas religiosas de sua época consideravam intransponíveis. E quando os fariseus perguntam por que ele come com pecadores, Jesus responde com uma frase que vai ecoar: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Marcos, capítulo 2, versículos 15 ao 17. O médico. A metáfora é de alguém que vai onde a doença está. Aqui, o padrão começa a ganhar um contorno que você talvez já esteja sentindo, mas ainda não consegue nomear completamente. Há um sábado, Marcos, capítulo 3, versículo 1, em que Jesus entra numa sinagoga e há um homem com a mão atrofiada. Os fariseus estão observando para ver se Jesus vai curar no dia de descanso, porque isso seria uma violação da lei. É uma armadilha. A sala inteira sabe que é uma armadilha. Jesus manda o homem ficar de pé no meio, visível para todos. Pergunta para os fariseus: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar ou destruir? Silêncio. Marcos, capítulo 3, versículo 5. E diz que Jesus olhou ao redor com ira, entristecido pela dureza do coração deles. Entristecido. Em meio à ira havia tristeza, e ele curou o homem. Os fariseus saíram e imediatamente começaram a conspirar com os herodianos sobre como matar Jesus. Marcos, capítulo 3, versículo 6. É o primeiro registro explícito de que a morte de Jesus está sendo planejada. E isso acontece por causa de uma cura, por causa de um homem com a mão atrofiada que Jesus se recusou a ignorar. O padrão ainda não está completo, mas você já deve ter percebido uma coisa: os milagres de Jesus não são apenas atos de poder. Eles acontecem sempre no encontro com uma fronteira social, religiosa, cultural ou humana. O leproso que não devia ser tocado, o paralítico descido por um telhado, o cobrador de impostos à mesa, o homem curado no dia errado. E toda vez que Jesus faz um milagre, ele está cruzando uma linha que alguém havia traçado. E à medida que o ministério avança, essas linhas ficam cada vez mais pesadas. Há um momento que Marcos registra no capítulo 4, depois de uma coleção de parábolas. Jesus está exausto. Pede para atravessar o mar da Galileia, deita no barco e dorme. Uma tempestade levanta, violenta o suficiente para assustar pescadores experientes. Os discípulos o acordam em pânico. Jesus se levanta e repreende o vento e o mar. Marcos capítulo 4, versículo 39. Paz, aquieta-te. E houve grande bonança. Os discípulos olham uns para os outros aterrorizados, não do vento, mas de Jesus, e perguntam: quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem? Eles tinham visto exorcismos, curas,
perdão de pecados. Mas havia algo nessa cena. O vento, obedecendo como o demônio na sinagoga havia obedecido, como a febre havia obedecido, que os deixou com um medo diferente. O tipo de medo que você sente quando percebe que está diante de algo que não cabe nas categorias que você tem. Do outro lado do mar era território gentio. A região da Decápolis, 10 cidades gregas, cultura romana, cheiro de porco assando nas ruas. Para um judeu da Galileia, era o exterior do exterior. O lugar onde as regras de pureza não se aplicavam porque tudo ali já era considerado impuro. Jesus acabara de acalmar uma tempestade. Ainda estava no barco quando chegaram à margem e foi recebido por um homem que vivia entre os túmulos. Marcos, capítulo 5, versículos 2 ao 5, descrevem alguém que a comunidade havia desistido de controlar. Tinham tentado correntes. Tinham tentado grilhões. Nada segurava. Ele quebrava tudo e vagava pelos cemitérios e pelos morros, gritando e se cortando com pedras. Era o tipo de cena que as mães usavam para assustar crianças. O louco dos túmulos, o homem que nenhuma força humana conseguia domar. Quando Jesus desceu do barco, o homem correu em sua direção, não para atacar, para se ajoelhar. E o que saiu da boca do homem, ou de dentro do homem, porque a distinção importava, foi um grito de reconhecimento. O que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Em território gentio, entre cemitérios, um demônio confessa o nome que os escribas de Jerusalém ainda recusavam pronunciar. Jesus pergunta: qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. O que acontece a seguir é violento e estranho e cheio de porcos afogados no mar. Marcos, capítulo 5, e versículos 11 ao 13. E não é o tipo de história que a escola bíblica infantil costuma dramatizar. Mas o que importa para o padrão é o que vem depois da cura. O homem quer seguir Jesus, quer ir com ele no barco, deixar os túmulos, começar de novo do outro lado do mar. Jesus diz não. É a única vez nos evangelhos em que Jesus rejeita um pedido de seguimento. E a razão é precisa. Vai para a tua casa, para os teus, e conta o que o Senhor fez por ti. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Em Israel, Jesus mandava as pessoas ficarem quietas. No território gentil, mandou o homem contar para todo mundo. A fronteira não era apenas geográfica. De volta ao lado judeu do mar, a multidão estava esperando. E da multidão saiu Jairo, um dos líderes da sinagoga, homem de posição, e alguém que tinha muito a perder ao se ajoelhar publicamente na frente de Jesus. Mas ele se ajoelhou. A filha estava morrendo. 12 anos. E quando um pai tem a filha de 12 anos morrendo, a posição social pesa menos do que parece. Jesus foi com ele. No caminho, a multidão pressionando de todos os lados, algo aconteceu que Jesus sentiu antes de ver. Alguém havia tocado sua roupa. Não um toque social, um toque intencional, carregado de 12 anos de esperança desesperada. Uma mulher que sangrava há 12 anos, que havia gasto tudo o que tinha em médicos que não a ajudaram, que estava ritualmente impura e não podia tocar ninguém e não podia ser tocada. Ela havia chegado por trás, na multidão, e tocado a orla do manto. E havia sido curada no instante do toque. Jesus parou. Perguntou quem havia tocado. Os discípulos acharam a pergunta absurda. A multidão inteira estava tocando, empurrando, comprimindo. Mas Jesus ficou parado até a mulher vir à frente tremendo e contar tudo. Marcos, capítulo 5, versículo 34. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada do teu flagelo. Filha, a mesma palavra que Jairo usaria para a criança que estava morrendo na sua casa. Filha,
Jesus a chama pelo mesmo nome, e é exatamente nesse momento que chegam os mensageiros de Jairo com a notícia: a menina morreu. Não incomodes mais o mestre. Jesus ouviu, ignorou o que disseram e disse para Jairo: não temas, só crê. Entraram na casa. A confusão do luto já havia começado. O choro, o barulho, os que se lamentavam. Jesus disse que a menina dormia e riram dele. Ele colocou todos para fora. Ficou com os pais e com 3 discípulos. E entrou no quarto, tomou a mão da criança e disse em aramaico. Marcos preservou as palavras exatas. No capítulo 5, versículo 41. Talita cumi. Menina, levanta-te. A menina de 12 anos levantou e começou a andar. Jesus mandou que dessem algo para ela comer. Esse detalhe é pequeno e completamente humano, e por isso é impossível de inventar. No meio de um milagre que inverteu a morte, o primeiro pensamento foi: ela está com fome. Deem comida a ela. 2 milagres aconteceram entrelaçados nessa caminhada. A mulher que sangrava há 12 anos, a menina que tinha 12 anos. O número que amarra as 2 histórias, numa costura que Marcos claramente quis que o leitor percebesse. 12 anos de sofrimento encontraram 12 anos de vida. Ambas eram chamadas de filha. Ambas foram restauradas no mesmo movimento. O ministério estava acelerando. Havia um momento que João registra no capítulo 5, em que Jesus foi até o tanque de Betesda, em Jerusalém, um lugar onde enfermos se reuniam esperando que a água se movesse, porque a tradição dizia que quando o anjo agitava o tanque, o primeiro que entrasse seria curado. Eram corpos sobre corpos, doença sobre doença, cheiro de desespero misturado com esperança antiga. Jesus percorreu aquele lugar e escolheu um homem. Não o mais necessitado visível, não o que gritava mais alto. Um homem que estava ali havia 38 anos. João, capítulo 5, versículo 5. Quase 4 décadas esperando. E Jesus fez uma pergunta que à primeira vista parece cruel: queres ficar curado? O homem não respondeu sim. Explicou porque era impossível. Não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água se agita. E enquanto eu vou, outro desce antes de mim. 38 anos de chegar tarde. 38 anos sendo o segundo. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. O homem se levantou, pegou o leito e andou. João, capítulo 5, versículo 9. Acrescenta um detalhe que vai causar problema. Era sábado. Os judeus que viram o homem carregando o leito o interpelaram. Era ilegal carregar carga no sábado. O homem respondeu que quem o havia curado mandou que carregasse. Quando perguntaram quem era, ele não sabia. Jesus havia desaparecido na multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse algo perturbador: estás curado. Não peques mais para que não te aconteça algo pior. João, capítulo 5, versículo 14. A cura tinha uma condição que chegou depois da cura. E o homem foi contar aos judeus que era Jesus quem havia feito aquilo. A tensão estava subindo de todos os lados, porque cada milagre deixava rastro. O leproso curado que não ficou quieto. A sinagoga em Cafarnaum. O homem de mão atrofiada curado no sábado. O homem de Betesda carregando o leito no dia errado. As autoridades religiosas estavam construindo um dossiê. E Jesus parecia indiferente a isso. Ou pior, parecia deliberado. Como se os milagres não fossem apenas atos de compaixão, mas também declarações. Cada cura era também um argumento. Cada fronteira cruzada era também uma pergunta feita em voz alta para quem quisesse ouvir. Uma pergunta sobre o que Deus era, afinal, e sobre para quem. João, capítulo 6.
A passagem da Páscoa estava próxima. E havia uma grande multidão seguindo Jesus para o outro lado do mar da Galileia, porque viam os milagres que fazia nos enfermos. Jesus subiu ao monte e se sentou com os discípulos. Olhou para a multidão que se aproximava e perguntou a Filipe: onde compraremos pão para que estes comam? João, capítulo 6, versículo 5, diz que Jesus perguntou isso para prová-lo, porque já sabia o que ia fazer. Era uma pergunta pedagógica, não um pedido de conselho. Filipe calculou: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. André trouxe uma criança que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes, e imediatamente relativizou a oferta. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus mandou a multidão sentar na grama. Eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tomou os pães, deu graças e distribuiu. E os peixes da mesma forma, e todos comeram até se fartar. Sobraram 12 cestos, o número das tribos de Israel, o número dos discípulos, um número que não era acidente. A multidão, alimentada e impressionada, chegou a uma conclusão: esse é o profeta que havia de vir ao mundo. João, capítulo 6, versículo 14. E quiseram fazer Jesus rei à força. Jesus voltou ao monte sozinho. Os discípulos foram para o barco. Noite fechada sobre o mar, vento contrário, eles remando com dificuldade. E então, no meio da madrugada, viram Jesus andando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados. Ele disse: sou eu, não temais. Subiu ao barco e o vento parou. João, capítulo 6, versículo 21. Imediatamente o barco chegou à terra a que iam. O mar obedeceu de novo. O vento parou de novo. E os discípulos que estavam no barco, de acordo com Mateus, capítulo 14, versículo 33, se prostraram e disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Mas do outro lado do mar, na manhã seguinte, quando a multidão encontrou Jesus em Cafarnaum e perguntou quando ele tinha chegado, Jesus respondeu com algo que eles não esperavam ouvir. Disse que eles o buscavam não por causa dos sinais, mas porque tinham comido o pão e se fartado. João, capítulo 6, versículo 26. O pão que alimenta por um dia não era o ponto. O sinal apontava para além de si mesmo. E quando Jesus explicou o que queria dizer, que era ele mesmo o pão da vida, que quem comesse dele não teria fome, que a carne dele era a verdadeira comida e o sangue dele verdadeira bebida. A multidão que havia querido fazê-lo rei começou a se dispersar. João, capítulo 6, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Os milagres atraíam multidões. As palavras as dispersavam. Jesus virou para os 12 e perguntou: também vós quereis ir-vos? Pedro respondeu com uma pergunta que era também uma confissão: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. A crise de Cafarnaum foi o momento em que o ministério passou de popular a divisivo. Os milagres continuaram, mas o público que ficou era menor, mais comprometido, e o público que foi embora levava ressentimento. As autoridades religiosas observavam com atenção crescente. E em algum momento desse período, numa estrada de terra entre aldeias da Galileia, Jesus fez algo que os evangelhos registram quase de passagem, como se fosse rotineiro. Curou 10 leprosos de uma vez. Lucas, capítulo 17, versículos 12 ao 14. Mandou que fossem se mostrar aos sacerdotes, e enquanto iam, foram limpos. 10 curados. Um voltou para agradecer, e esse que voltou era samaritano. O tipo de pessoa que um judeu devoto da época
considerava herético e socialmente inferior. Jesus olhou para ele e perguntou: não foram 10 os que ficaram limpos? Onde estão os 9? Lucas, capítulo 17, versículo 17. A pergunta ficou suspensa no ar, sem resposta. Como se Jesus não esperasse uma, ou como se a ausência de resposta fosse já a resposta. O estrangeiro voltou. Os 9 que pertenciam ao povo certo, que conheciam as regras certas, que foram direto fazer a coisa certa, não voltaram. O padrão estava se tornando impossível de ignorar. Cada vez mais, os que ficavam de fora do sistema religioso eram os que respondiam. E os que estavam dentro, os que deveriam ser os primeiros a reconhecer, eram os que mais resistiam. Mas o milagre que vai deixar isso mais claro do que qualquer outro estava chegando. E ele não aconteceu numa sinagoga, nem à beira de um mar, nem numa estrada entre aldeias. Aconteceu num túmulo, a 2 quilômetros de Jerusalém, 4 dias depois que o homem dentro do túmulo tinha morrido. Betânia era uma aldeia pequena, encostada na encosta leste do Monte das Oliveiras. De lá, em dia claro, você via Jerusalém, a cidade onde os sacerdotes-chefes já estavam discutindo como eliminar Jesus. Jesus estava a menos de 1 hora a pé. É importante que você saiba a distância, porque quando a mensagem chegou até Jesus, Lázaro, aquele que amas, está doente. Ele não foi imediatamente. Ficou onde estava por mais 2 dias. João, capítulo 11. Eis versículo 6. Os discípulos não entenderam a demora. Entenderam ainda menos quando Jesus disse que iam voltar para a Judéia. Mestre, disseram, há pouco os judeus queriam te apedrejar. E vais voltar? João, capítulo 11, versículo 8. Jesus falou de Lázaro como se estivesse dormindo. Disse que ia acordá-lo. Os discípulos ouviram literalmente. Se dorme, vai sarar. Então, Jesus foi direto. Lázaro está morto. E fico contente por vós que eu não estava lá, para que creiais. João, capítulo 11, versículos 14 e 15. Contente. Em grego, a palavra é chairo. Alegria, satisfação. Jesus ficou satisfeito por não ter estado lá a tempo. Isso deveria incomodar. E incomoda se você ler devagar. Quando chegaram perto de Betânia, Marta saiu ao encontro de Jesus. Maria ficou em casa. Marta disse: Senhor, se estivesses aqui, a meu irmão não teria morrido. João, capítulo 11, versículo 21. Não é apenas tristeza, é um leve sabor de acusação. Você poderia ter vindo, você sabia, você esperou. Jesus disse que Lázaro ressuscitaria. Marta respondeu com a teologia correta, a resposta que qualquer pessoa de formação religiosa sólida daria. Sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. João, capítulo 11, versículo 24. Era a crença certa, era a resposta esperada. E Jesus a redirecionou completamente. Eu sou a ressurreição e a vida. João, capítulo 11, versículo 25. Não, haverá ressurreição. Não, no último dia, eu sou, presente, aqui, agora, na estrada de terra a 2 quilômetros de Jerusalém, com um homem morto há 4 dias dentro de um túmulo à frente. Marta voltou e chamou Maria em segredo. O Mestre está aqui e te chama. João, capítulo 11, versículo 28. Maria se levantou depressa e foi. Os que estavam na casa consolando-a acharam que ela ia ao túmulo chorar e foram atrás. Toda a cena em movimento, Maria correndo, a multidão atrás, todos chegando ao mesmo ponto onde Jesus estava parado. Maria caiu aos pés de Jesus e disse as mesmas palavras que Marta havia dito. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As mesmas palavras. Mas Maria estava chorando, e os que vieram com ela
também choravam. E João, capítulo 11, versículo 33, registra que Jesus, ao ver o choro, se perturbou no espírito e se comoveu. O grego usa embrimaomai, uma palavra forte, quase física, que sugere algo como indignação ou agitação interior. Não é apenas tristeza, é algo mais complexo, mais perturbado. Perguntaram onde tinham posto Lázaro. E disseram: vem e vê. Versículo 35. Jesus chorou. É o versículo mais curto da Bíblia. 2 palavras em português, 2 palavras em grego. Uma cena que os evangelistas poderiam ter omitido, suavizado, contextualizado. João não fez isso. João deixou o versículo sozinho, nu, sem explicação. Os judeus presentes disseram: vê como o amava. Outros disseram: não podia este, que abriu os olhos do cego, ter feito para que este também não morresse? A pergunta é legítima. E Jesus, que a ouviu, chegou ao túmulo ainda perturbado. João usa embrimaomai de novo, no versículo 38. O túmulo era uma caverna com uma pedra na entrada. Jesus disse: tirai a pedra. Marta interveio com o instinto prático de quem sabe o que 4 dias de calor fazem a um corpo. Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que está sepultado. João, capítulo 11. E versículo 39. 4 dias. Não 2, não 3, 4. Os rabinos da época ensinavam que a alma ficava por perto do corpo por 3 dias após a morte, esperando uma possível volta. No 4º dia, com o corpo em decomposição visível, a alma partia definitivamente. Lázaro estava além do prazo que qualquer esperança razoável poderia sustentar. Jesus disse a Marta: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? João, capítulo 11, versículo 40. Tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e orou em voz alta. Uma oração que João, capítulo 11, versículos 42, deixa claro que era para o benefício dos que estavam ao redor, para que crescem. Então gritou com voz forte: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, com as faixas ainda nos pés e nas mãos, o rosto ainda envolvido no lenço mortuário. João, capítulo 11. Olha versículo 44. Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o. Como se o trabalho final pertencesse a quem estava ao redor. O milagre era de Jesus. O desatar era deles. Muitos dos que viram aquilo creram, mas alguns foram contar aos fariseus. E João, capítulo 11, versículos 47 ao 50, registra a reunião do Sinédrio que se seguiu. O Conselho Supremo Religioso de Israel, reunido em sessão de emergência por causa de um homem ressuscitado. O argumento do sumo sacerdote Caifás foi frio e pragmático. É melhor que um homem morra pelo povo do que a nação inteira pereça. João, capítulo 11, versículo 50. A ressurreição de Lázaro foi a causa direta da decisão de matar Jesus. Um milagre de vida gerou uma sentença de morte. E aqui, o padrão finalmente se revela por completo. Volte ao início. Volte à sinagoga de Cafarnaum, ao primeiro milagre registrado do ministério público de Jesus. Um homem com espírito imundo, uma voz que ninguém conseguia calar. Jesus fala e o espírito sai. A multidão fica impressionada com a autoridade. O que estava em questão ali não era apenas a saúde de um homem, era uma fronteira. A fronteira entre o que estava dentro do sistema e o que estava fora. O espírito imundo estava fora, fora da ordem, fora da lei, fora da comunidade. E Jesus atravessou a fronteira e trouxe o homem de volta. Milagre após milagre. Esse é o movimento que se repete. O leproso intocável, tocado. A sogra de Pedro em casa, invisível para o mundo religioso, curada.
O paralítico descido pelo telhado, cujo primeiro problema, segundo Jesus, era espiritual, restaurado em corpo e alma. A mulher que sangrava e que não tinha o direito de tocar ninguém, tocou, foi chamada filha, foi curada. A menina de 12 anos, além do limite da morte, levantada. O homem entre os túmulos no território gentio, libertado e enviado como mensageiro. O homem de Betesda, que esperava há 38 anos porque ninguém o ajudava a entrar, curado por alguém que não pediu permissão ao sistema. Os cegos que viram, os surdos que ouviram, os mudos que falaram, os 10 leprosos, e o único que voltou foi o samaritano. Em cada caso, havia uma fronteira. Em cada caso, a fronteira separava alguém da comunidade, da dignidade, da presença de Deus, como o sistema religioso da época a definia. E em cada caso, Jesus cruzou essa fronteira na direção do que estava do lado de fora. Não como exceção, como regra. Não como ato de misericórdia ocasional. Como declaração sistemática sobre quem Deus é e onde Deus está. E quando Jesus mandava as pessoas ficarem quietas depois das curas, o leproso, o surdo, os que testemunhavam certas ressurreições, não era modéstia. Era porque o milagre por si mesmo, sem a compreensão do que apontava, se tornava apenas espetáculo. A multidão que havia comido os 5 pães e os 2 peixes queria fazer Jesus rei. Mas quando ele explicou o que o milagre significava, a maioria foi embora. Os milagres não eram o ponto, eram perguntas. Cada um perguntava a mesma coisa de um ângulo diferente. O que você faz com quem está do lado de fora? E a resposta de Jesus, milagre após milagre, ano após ano de ministério, foi sempre a mesma. Você vai até eles. Lázaro foi o último grande milagre antes da cruz. E Lázaro estava morto. A fronteira mais definitiva que existe. A que nenhum sistema religioso, nenhuma lei, nenhum esforço humano consegue cruzar. Jesus foi até essa fronteira, chorou diante dela e a cruzou. A resposta das autoridades foi imediata. Se esse homem continuar, todos crerão nele, disseram no Sinédrio. João, capítulo 11, versículo 48. E então Caifás sentenciou, sem perceber o que estava dizendo. É melhor que um homem morra pelo povo. O que Caifás viu como solução política, João leu como profecia involuntária. O sumo sacerdote, sem querer, tinha descrito exatamente o que ia acontecer e exatamente por quê. Pouco depois, numa semana que começou com palmas e acabou com uma cruz, Jesus foi julgado e condenado. E na sexta-feira do início de abril do ano 30 da Era Comum, foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Fora dos muros. Fora. É como o leproso que tinha que ficar longe, como o endemoniado que vivia entre os túmulos, como a mulher que sangrava e não podia tocar, como Lázaro dentro do sepulcro, com a pedra na entrada. Morreu do lado de fora. E no terceiro dia, os que foram ao túmulo encontraram a pedra removida. Desatai-o e deixai-o ir. Ele havia dito em Betânia, mas em Jerusalém, no domingo de manhã, não havia ninguém para desatar. A mortalha estava dobrada com cuidado no lugar onde o corpo havia estado. João, capítulo 20, versículo 7. Dobrada, com cuidado, como se alguém tivesse se levantado devagar, com tempo, sem pressa, e arrumado a roupa antes de sair. O primeiro milagre do ministério foi uma autoridade que ninguém esperava, uma voz que falou e o impossível obedeceu. O último sinal antes da cruz foi um homem saindo de um túmulo 4 dias depois de ter entrado. E então o próprio Jesus entrou num túmulo e saiu. Não há registro de que alguém viu o momento. Não há testemunha do instante. Só o resultado. A pedra,
a mortalha dobrada, e um túmulo que estava vazio quando deveria estar cheio. Maria Madalena, que havia ficado chorando do lado de fora do sepulcro, ouviu uma voz que disse o seu nome. João, capítulo 20, versículo 16. Ela o reconheceu pelo nome e foi contar. A primeira testemunha da ressurreição era uma mulher, num mundo em que o testemunho de mulheres não era aceito em tribunal. A primeira mensageira foi alguém que o sistema oficial não consideraria fonte confiável. Até o final, a fronteira foi cruzada na direção errada, ou na direção certa, dependendo de onde você está. Se você passou a vida dentro das estruturas certas, frequentando os lugares certos, fazendo as perguntas certas para as pessoas certas, essa história inteira pode parecer perturbadora, porque o padrão não favorece quem está no centro. O padrão vai sempre em direção à borda. Mas se você já se sentiu do lado de fora de algo, de uma família, de uma comunidade, de uma fé que parecia feita para outros, de uma versão de Deus que não tinha espaço para você, como você realmente é. Então talvez você já tenha sentido, sem ter palavras para isso, o que os milagres de Jesus estavam dizendo o tempo todo. Que a direção do movimento sempre foi para fora, em direção ao que estava além da borda, em direção a você.